o De Volta ao Gênesis. Vamos voltar ao Gênesis. Essa é a última mensagem dessa série de pregações em Gênesis. Vamos, acredito que demorar, pelo menos aqui na nona, talvez a gente demore a pregar essa mensagem, porque nós temos muita coisa para pregar da palavra de Deus. Então, se você perdeu, uma boa notícia para você. Você pode voltar lá no aplicativo e encontrar a série toda lá. Você encontra lá só as pregações, já você clica lá e se você não tem, baixa aí no seu celular. É só você ir na App Store aí, ó, na loja de aplicativos do seu celular. É de graça, você baixa e baixa o quê? Escreve lá, Nona Igreja Presbiteriana de BH. Aí vai aparecer lá o símbolozinho da nossa igreja, você baixa. E lá você tem todas essas pregações. E tem também tantas outras, né? Baixa lá, acompanhe. Mas hoje, estamos aqui, vamos capítulo 48 a 50. Abre a sua Bíblia, Gênesis capítulo 48. Gênesis 48, nós vamos do 48 ao 50. Eu vou ler aqui, começando do 48. Mantenha sua Bíblia aí com você. Nós vamos ler, depois orar e eu vou pregar. Mantenha sua Bíblia aberta. Confira. Eu vou saltar algumas partes, depois vou voltar. Então, fica com sua Bíblia aberta para que você tenha o melhor aproveitamento dessa mensagem. Capítulo 48 diz assim: Passadas estas coisas, disseram a José: Teu pai está enfermo. Então José tomou consigo a seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E avisaram a Jacó: Eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz. É a cidade, tá? Luz, não é a luz que apareceu, não. É a cidade, o lugar. Me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: Eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei em multidão de povos e à tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos, presta atenção nisso que Jacó vai fazer aqui. Os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Ele estava dizendo que eles serão considerados como se fossem meus filhos. Assim como Rúben e Simeão são meus filhos, também Efraim e Manassés o serão. Mas a sua descendência, que gerará depois dele, será tua. Segundo o nome de um dos seus irmãos, serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, me morreu com pesar meu Raquel na terra de Canaã, no caminho. Havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, sepultei-a ali no caminho de Efrata, que é Belém. Tendo Israel visto os filhos de José, disse: Quem são estes? Respondeu José, seu pai: São meus filhos, que Deus me deu aqui. Faze-os chegar a mim, disse ele, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele, e os beijou e os abraçou. Então disse Israel a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita e à esquerda de Israel. Depois tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés na sua esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça
de Efraim, que era o mais novo, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando assim as mãos, não obstante ser Manassés o primogênito. E abençoou a José, dizendo: o Deus em cuja presença andaram meu pai Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Vendo José que o seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável, e tomou a mão de seu pai para mudar da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E disse José a seu pai: não assim, meu pai, pois o primogênito é este. Põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, declarando: por vós, Israel, abençoará, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs o nome de Efraim adiante do de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te demais que a teus irmãos um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus, com a minha espada e o meu arco. 49. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Dá uma paradinha aqui. Você vê aqui então que no capítulo 49, o que Jacó vai fazer é dizer aos seus filhos, não apenas abençoar os seus filhos, mas os abençoar profeticamente. Ele vai abençoá-los e ele vai dizer o que vai acontecer no futuro de Israel. Eu não vou ler com você agora, quero pular aqui para o 29, dar sequência, depois nós vamos voltar aqui lembrando algumas coisas, tá bom? Que estão registradas aqui. Verso 29, quer dizer, então passou, todas as bênçãos estão aqui, aí chega aqui 29. Depois lhes ordenou, dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações aos seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Capítulo 50. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o seu pai, e os médicos embalsamaram Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento. E os egípcios o choraram por 70 dias. Uma paradinha aqui. Foi esse embalsamamento, muito provavelmente um embalsamamento que era feito a grandes autoridades. E esse choro de 70 dias, só por um faraó se choraria mais, se choraria 72 dias. Então, Jacó recebeu uma distinção muito grande ali no Egito, e o que você vai ver aqui adiante é que José pede a Faraó que permita sepultar seu pai lá na terra de Canaã, e Faraó permite. Verso 9 mostra que subiram também com ele tantos carros como cavaleiros, o cortejo foi grandíssimo, então os egípcios, muitos oficiais egípcios, muita gente subiu e foi sepultar Jacó. Verso 11 fala que os moradores da terra, quando viram tudo aquilo, disseram: grande pranto é esse dos egípcios. Então, o sepultamento de Jacó foi uma
um acontecimento no Egito, tanto no Egito quanto repercutiu lá na terra de Canaã. A partir do verso 15, aí quero ler esse final do capítulo com você. Vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Aqui, irmãos, isso muito provavelmente não era verdade, que o pai tinha dito isso. Não tem motivo. Até a maneira como o escritor coloca aqui, que eles disseram isso por medo. Eles não disseram isso porque o pai realmente o havia dito. Eles disseram isso por medo. Porque eles ainda tinham medo de José, pelo que eles tinham feito com ele no passado. E então José chora aqui, não sei se por ver a situação de humilhação dos seus irmãos, também muita coisa aconteceu digna de choro, né? Mas aquilo não era verdade. E eles se prostram aqui diante do irmão, e claramente eles não tinham entendido nada. Mas José tinha entendido. E aí, a partir do verso 19, você vê assim: respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José, da idade de 110 anos, e embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos faça compreender essa palavra, que o Senhor fale ao nosso coração e que essa palavra, Deus, possa nos trazer em realce a verdade desse livro de Gênesis. E essa mensagem, ó Deus, tão clara de que o Senhor é um Deus que transforma mal em bem. Que essa palavra possa vir ao nosso coração e consolar o nosso coração e fortalecer a nossa caminhada como crentes em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gosto muito de criança, né? Gosto demais, eu acho crianças sensacionais, né? E uma coisa que eu gosto de ver, sabe, você já viu aqueles programas musicais, quando você vê uma criança cantando? Tem umas crianças, irmão, que cantam, que é uma coisa extraordinária. Eu não consigo, sabe, entender como alguém pode olhar para a beleza de uma criança cantando e aquilo com dom, né? Porque talvez uma pessoa mais velha possa aprender a cantar, né? Mas aquele dom, aquela criança cantando ali, alguém possa olhar para aquilo e não acreditar que exista Deus. Sabe, a gente pode perceber Deus em coisas assim, e crianças, elas nos ajudam em muita coisa, sabe? Uma coisa sensacional de crianças são as perguntas das crianças, né? Eu gosto muito, especialmente daquela pergunta, vocês que me acompanham e me ouvem mais vezes pregando, sabe que eu adoro aquela pergunta que a criança faz: mamãe, de onde é que eu vim? Né? E como as crianças sabem perguntar e os adultos não sabem responder.
Porque os adultos dizem, você veio da barriga da mamãe. E você, mamãe, veio da onde? Da barriga da vovó, e assim vai. Mas a criança está fazendo uma pergunta muito filosófica, muito profunda. Ela está querendo saber, ela está tendo consciência de si, está dizendo, de onde eu vim? Há uma origem. E onde está a origem de todos nós? Também uma pergunta que as crianças fazem, e uma ideia sobre a qual elas imaginam muito, é o que eu vou ser quando eu crescer? Qual vai ser o meu destino? Qual é o futuro? O que eu posso esperar? Como que vai ser? Sabe, irmãos, o João Calvino, ele disse um negócio que eu acho que é bem legal, que nós temos um tal de sensus divinitatis, né? Ele chamou assim. É uma percepção que todo ser humano tem de que há um Deus. Todo ser humano tem uma percepção de que há algo que ele não conhece bem, mas ele sabe que está lá. Ele não sabe como alcançar, mas ele está aí sempre perguntando, alguém pode me dizer? Alguém pode me revelar? Né? Revelar é tirar o véu. Estava tampado, eu não conhecia, mas aí veio a revelação e eu entendi. O livro de Gênesis, ele é um livro cheio de histórias, mas quando a gente estuda, e nós estamos acabando de fazer isso, quando a gente estuda esse livro, nós descobrimos que ele é muito mais do que isso. Porque o livro de Gênesis responde às perguntas mais profundas do ser humano, que são essas perguntas. De onde eu vim? O que é que eu estou fazendo aqui? E por que é que eu vivo dessa maneira? Ou seja, por que do sofrimento? Por que nós estamos sofrendo? Por quê? E para onde eu vou? Qual vai ser o meu futuro? Existe um futuro depois da morte? Qual vai ser o meu destino? Existe isso? O livro de Gênesis responde. É por isso que eu chamei vocês de volta ao Gênesis. Porque aqui a gente encontra essas respostas. Os primeiros leitores de Gênesis, quando Gênesis foi escrito por Moisés, para o povo de Israel que estava no caminho, ali no deserto, em direção à terra de Canaã. Os primeiros leitores, então, eram um povo caminhando no deserto carregando um caixão. É uma das coisas que eles estavam carregando tudo, né? Mas tinha um caixão no meio daquele povo. E esse caixão, dentro dele estavam os ossos de um homem extraordinário, José, filho do patriarca Jacó. Por incrível que pareça, por mais grotesca que seja a cena, aquele caixão no meio do povo era um sinal de esperança, era o cumprimento de uma profecia que a gente viu aqui no capítulo 50, verso 24, né? José dizendo com clareza, Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. E aqui em Êxodo nós vamos ver o cumprimento dessa profecia. Então cada cena de Gênesis é uma peça de um quebra-cabeças. E quando a gente coloca as últimas pecinhas, e hoje nós estamos colocando as últimas pecinhas, a gente vê o todo. E o todo desse livro, o todo desse quebra-cabeça diz o seguinte: vocês intentaram o mal, mas Deus transformou o mal em bem. É isso que o quebra-cabeça todo diz. Gênesis. Se você entendeu Gênesis, você entendeu isso. Vocês intentaram o mal, mas Deus transformou o mal em bem. E essa não é uma mensagem só para os irmãos de José, mas é uma mensagem para os irmãos de Jesus. Como assim os irmãos de Jesus? Para os outros filhos de Maria e José? Não. Os irmãos de Jesus, todos os filhos de Deus, todos os que creem no Evangelho. É uma mensagem para mim, é uma mensagem para você. Porque, segundo Romanos 8:29, Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. Mas com a sua obra na cruz, Jesus trouxe de volta o projeto original de Deus, de nos fazer parecidos com Ele, a sua imagem e semelhança. Se lembra que em Gênesis nós vemos que Deus criou o homem à sua imagem e sua semelhança? Então no texto de hoje nós vamos ver o desfecho da família de Abraão, o desfecho daquela história, né, daquela família. Abraão, Isaque e Jacó. Porque no próximo livro, Êxodo, aí já não é mais a família, já é o povo. Já é um povo, inclusive, se tornando uma nação.
O que nós podemos ver aqui na história dessa família é que Deus assistiu a essa família para que através da sua história de redenção por quê? Porque era uma família de pessoas perdidas. Deus trabalhou na vida de cada um deles para os converter, para os transformar, para fazer deles outras pessoas. Então, através da história da redenção deles, nós podemos ver Deus falando a todos nós. E Ele está falando para mim e para você hoje. Vocês inventaram o mal, mas eu sou o Deus que transforma o mal em bem. Eu sou o Senhor. Deus fala assim com seus filhos. E nós vamos então aprender um pouco sobre a nossa própria redenção com a história aqui, esse final de história, que vai nos remeter ao todo Gênesis, né? Mas o final dessa história aqui vai trazer algumas cenas que vão nos ajudar a entender essas coisas que Deus faz, essa transformação de mal em bem que Deus faz. E aí aqui a gente vê no final, nesse final, capítulo 48, 49 e 50, nós vemos que Deus, por exemplo, transformou a maldição de Jacó em bênção transbordante, ou seja, numa bênção que vai além de Jacó. Irmãos, vocês perceberam como Jacó aqui, você que acompanhou a história de Jacó toda, você percebeu como o Jacó aqui está na plenitude dos seus dias? Ele está no auge da sua maturidade. Ele está no auge do entendimento de quem é Deus e de qual é o caráter de Deus e de como Deus age. Ele conhece o seu Deus. Então ele diz, Deus me apareceu em luz, como você vê aqui no capítulo 48, ele falando para José e os filhos de José ouvindo ali. Deus me apareceu em luz, me abençoou, me revelou o meu futuro em profecia e eu agora, em nome do Senhor, vou revelar a vocês o futuro de vocês. Você percebeu isso? Porque é isso que ele faz aqui no capítulo 48. Não apenas ele está abençoando assim, tomara que Deus abençoe, que o Senhor seja com você, mas ele está declarando profeticamente o que vai acontecer com aqueles povos que vão vir, daquelas pessoas que estão ali na sala com ele. Por que ele pode dizer isso? Mas como assim? De onde ele tira essa palavra para dar aos seus filhos? Porque inclusive ele adota, né, através dessa palavra que ele adota os filhos de José como seus próprios filhos. De onde ele tira isso? Sabe por que ele pode falar isso, irmão? Porque ele viveu as suas experiências com Deus, o conheceu profundamente a Deus. Ele se relacionou com Deus a ponto de testemunhar da sua fidelidade em tudo. Porque em tudo que Deus promete, ele cumpre. Jacó pode dizer absolutamente tudo que Deus me disse se cumpriu na minha vida. Todas as palavras do Senhor se cumpriram. E como é esse Deus que Jacó conhece? Você vê nas expressões dele aqui a respeito de Deus. Quem é esse Deus? Quais são as características desse Deus? Jacó declara que ele é o Deus em cuja presença andaram os seus pais. Ou seja, os seus avós, os seus pais e ele mesmo andou. O Deus em cuja presença andaram os meus pais, ele está falando de promessa e fidelidade. Um Deus que permanece em uma família. Um Deus que promete e cumpre. Um Deus que é fiel. Então ele está dizendo, eu vou abençoar vocês, mas em nome desse Deus que é fiel, que promete e que cumpre. Também ele diz aqui, irmão, que Deus, esse Deus, é o Deus que o sustentou. Versículo 15 aí do capítulo 48. Ele é o Deus que o sustentou. E a palavra para sustentou aqui, no hebraico, é a mesma que apacentou. Eu queria que eles tivessem traduzido aqui com apacentou, sabe? Porque apacentar é todo aquele trabalho do pastor de ovelhas, que cuida nos detalhes, que conduz, que protege, que leva para o alimento. Então, quando ele diz me sustentou, não é porque ele me deu o que comer, não. Ele cuidou em detalhes da minha vida, cuidou de mim. Está falando de provisão e de proteção. E ele diz aqui, ele é o anjo, que anjo está com A maiúsculo, porque se refere à teofania mesmo de Deus, o Deus que se manifesta, né? O anjo
que me tem livrado de todo mal. Irmão, e a palavra livrado aqui, sabe qual é? Redimir. Redimir quer dizer salvar. Ele está falando de salvação. O Deus que me redimiu, o Deus que me transformou. A redenção é um processo de transformação de alguém, de morto em vivo, de pecador em alguém que agora está num processo de santificação, de transformação. Ele é o Redentor. E então ele diz, esse Deus abençoe esses rapazes. Esse Deus que eu conheço, não apenas de ouvir falar, esse Deus com quem eu me relaciono, esse Deus que eu posso declarar a sua verdade. Eu posso declarar que é verdade. Eu estou dizendo a você como vai ser seu futuro, porque eu conheço esse Deus. Eu te pergunto, você conhece o seu Deus? Você se relaciona com Deus a ponto de conhecer os seus desígnios, a ponto de conhecer o que Ele deseja de você, o que Ele quer fazer na sua vida? Porque, irmãos, muito mais do que Jacó, nós podemos nos relacionar com Deus. Muito mais. Mas como assim? Nós não somos patriarcas? Nós vamos ser patriarcas? Não vamos ser patriarcas, irmãos. Mas nós somos o povo, a igreja, aqueles que têm permanentemente em si o Espírito Santo de Deus. Deus habita hoje permanentemente na vida de cada crente. Então a nossa experiência com Deus, ela deve ser maior do que a experiência desses patriarcas. Eu não estou, inclusive porque nós não precisamos nem dos eventos extraordinários. Aí eu não tenho que ver escada, como Jacó viu, e anjos subindo e descendo. Nós somos da fé, pela fé, nós cremos todas essas coisas. Irmãos, e eu disse aqui que Jacó, e eu disse a respeito dele, Deus transformou a maldição de Jacó em bênção transbordante, porque ele está transbordando de bênção. Ele está abençoando, irmão. Abençoando. A experiência dele é maior do que a do pai dele, Isaac. Você se lembra que Isaac tinha 2 filhos, né? Jacó e Esaú. E você se lembra que Isaac também ficou cego? Com o passar do tempo ele ficou cego. E aí você se lembra que vieram os irmãos, né? Isaac queria abençoar Esaú, mas Deus queria que a bênção fosse para Jacó. Enfim, Jacó arrumou uma tramóia lá. Ele chega diante do seu pai e o seu pai não o reconhece. Ele pergunta, é você mesmo, meu filho? Sou eu. E ele, enganado, abençoa Jacó. Agora olha a cena que acontece aqui quando José traz os seus filhos na presença do seu pai. Quando ele chega, verso 8 do capítulo 48, Jacó pergunta, quem são estes? E o verso 9, aliás, o verso 10 diz, os olhos de Israel já se tinham escurecido. Ele não podia ver direito, então ele não conseguia distinguir um do outro. Quem são estes? Então ele está cego. Agora, quando ele vai abençoar, ou seja, essa é uma bênção que procede de Deus, não procede de Jacó, né? Jacó vai abençoar em nome do Senhor. Então, na hora que ele vai abençoar, ele cruza as mãos. Porque José sabe que tinha todo aquele rito do primogênito, né? Quem é que vai ser o primogênito? E você vê que Deus sempre mexe nessas coisas, né? Deus não escolhe segundo os homens, né? Às vezes ele mexe nesse negócio. E aí ele troca as mãos e José fala, não, meu pai, não é assim não. Esse aqui que é o primogênito. E ele fala, eu sei. Como assim? Você não é cego? Porque Jacó, ele é o cego que vê. Ele vê porque Deus está na sua vida. E Deus está atuando tão intensamente na vida de Jacó, e a palavra de Deus na boca dele aqui, por isso essa plenitude, por isso que eu falo que Deus transforma. Por isso, irmão, eu quero que você tenha esperança do que Deus está fazendo na sua vida. E de onde Ele ainda vai te levar em relacionamento com Deus. Aquilo que você ainda vai conhecer de Deus. O quanto você ainda vai viver essa presença, essa direção, esse mover, esse falar de Deus, irmão. Porque nós vivemos acima disso aqui. Isso aqui ainda foi passado, isso aqui ainda era sombra. Mas olha, Ele tem uma palavra de Deus aqui para o seu filho que impacta profundamente a vida de José. Ele já tinha feito José jurar antes que não o enterraria ali. Agora ele novamente diz
o Deus a quem eu sirvo vai tirar vocês daqui. Vai tirar vocês daqui. E mais adiante você vai ver José fazendo os seus irmãos, o seu povo, o povo de Israel que tinha na época lá. Alguns dos seus irmãos provavelmente já tinham até morrido, irmãos mesmo, né? Que eram mais velhos que ele. Provavelmente alguns já tinham morrido. Mas ele faz com que o povo de Israel que estava ali jurasse que quando vocês forem embora daqui, porque Deus vai visitar vocês. Olha o impacto da palavra de Deus na boca de Jacó sobre a vida de José, que a repete com fé depois. E por isso tem um caixão sendo levado no meio do povo de Israel, que é o caixão de José. Os outros impediram isso. Os outros irmãos dele. Você não tem caixão de Judá, você não tem caixão de nenhum outro sendo levado, mas o de José está sendo levado. Olha o impacto. Então, irmãos, esse anseio, né, de que Deus faça isso na nossa vida, de que Ele nos faça, que Ele nos transforme, e Deus transforma mal em bem, transforma pessoas más em pessoas boas, transforme a maldição da sua vida em bênção transbordante. A minha vida também seja assim. Deus transformou, irmãos, o futuro daqueles filhos pecadores. E a gente que caminhou em Gênesis sabe que boa coisa os filhos de Jacó não eram. Não eram. Nasceram perdidos, andaram perdidos. Assim como os nossos filhos também nascem perdidos, irmãos. Eles vão ser alcançados em algum momento. Em algum momento, o eleito ele tem um encontro com o Senhor. Eu não sei como Deus processa essas coisas. Não sei marcar o dia, não. Mas eu sei que é um momento. A transformação, ela acontece. Também é um processo, a transformação na vida de um eleito. E aí Deus transformou o futuro daqueles filhos pecadores. Porque se eles fossem ser tratados segundo as obras deles, é o que eles tinham medo mesmo que José fizesse com eles. Era serem exterminados. Mas aqui, no capítulo 49, nós vamos ver a profecia a respeito do futuro deles. E nós vemos que Deus transformou o futuro daqueles filhos pecadores, mas fez sérias advertências em relação ao pecado deles. Portanto, aqui, essas bênçãos aqui no capítulo 49 não são necessariamente apenas bênçãos. Aqui tem coisas aqui que são apenas profecias, inclusive de coisas ruins que haviam de acontecer no meio daquele povo e no meio daqueles filhos. E coisas que também iam acontecer a eles por causa dos pecados de antes. Então acompanhe só alguns, eu não vou detalhar aqui, porque eu precisaria de uma pregação inteira para explicar cada detalhe das profecias que estão aqui. Quem conhece a história de Israel e olha o capítulo 49, sabe que essas coisas que foram ditas aqui aconteceram nos anos posteriores. Centenas e até milhares de anos depois, isso aqui estava se estabelecendo e aconteceu, e assim foi a vida do povo de Israel. Então, olha o que está acontecendo. Jacó profetiza o futuro dos seus filhos. E Deus está transformando a vida deles? Sim. Mas olha o que Deus está falando sobre as advertências que ele faz. Por exemplo, Rúben. Rúben era o primogênito de Jacó. E ele deveria ser o líder. Deveria ser o mais importante dos filhos. Mas, apesar dele ser o primogênito, ele procedeu de uma forma ímpia com seu pai. E ele se deitou com uma das mulheres do seu pai. E ele foi rebelde e desrespeitoso com a autoridade do seu pai. E ao invés de ter domínio próprio, ele cedeu aos seus desejos imediatos. E aí a profecia sobre ele é que ele não será o mais excelente, verso 4. Não será o mais excelente. Não terá a primazia de um primogênito. E se você olha para a história posterior de Israel, você vai ver que não vai se levantar daquela tribo nem um juiz, nem um rei, nem um profeta. É uma tribo que vai ser pequena no meio de Israel, uma das menores. E eu fico pensando como Deus poderia usar se houvesse mais respeito e mais santificação. E essa é uma advertência para mim e para você também. Porque nós somos filhos. Deus tem nos chamado de filhos. Mas se não houver
quebrantamento, se não houver respeito à autoridade, se não houver santificação na vida, eu e você, assim como Rubem, podemos perder a oportunidade, o privilégio de fazer diferença, de ser usados por Deus. Há pessoas que passam a vida como crentes, mas se arrastando espiritualmente. São pessoas insignificantes dentro da obra de Deus. Não porque Deus não queira que essa pessoa seja uma pessoa destacada, mas porque não anda em santificação, não busca ser cheio do Espírito Santo, anda com uma vida desregrada, é uma pessoa que facilmente cede aos desejos carnais. Então, é a vida de Rubem, tá? É diminuir, é ter uma família inexpressiva, porque se você não tem um testemunho forte, seus filhos também não terão. É uma coisa que, salvo, claro, né? A graça de Deus que sempre surpreende, mas no normal é Rubem, tá bom? É vida de Rubem, é ser pequeno, é ser insignificante, é não conseguir, não ser aquilo que Deus gostaria que fosse. Simeão e Levi da mesma forma, porque tirou Rubem da primogenitura, o próximo seria Simeão, depois seria Levi. Mas Simeão e Levi, se você se lembra de uma outra história aqui de Gênesis, Simeão e Levi, eles perderam essa primazia também por causa de uma postura deles. E aqui você vê que não é apenas um ato que eles cometeram uma coisa terrível, mas pela postura deles, a maneira como Jacó fala aqui na profecia, as suas espadas são instrumentos de violência, porque no seu furor mataram homens, na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó, espalharei em Israel. O que acontece? Meu irmão, primeiro o que eles fizeram? A sua irmã, a irmã deles, foi estuprada por um homem da terra que depois queria casar com ela e tudo. Tá, foi pecado, foi errado, foi uma coisa terrível. Só que eles planejaram o seguinte: nós vamos matar todos os homens daquela cidade por causa do que esse homem fez. A nossa irmã, nós vamos vingar a honra da nossa irmã. E aí eles enganaram o povo daquela cidade, assim, olha, a gente pode até se juntar e ser um povo só, desde que vocês se circuncidem. E aí eles, tá bom, não, povo rico aí, vamos juntar e tal, beleza, vão casar aí o moço com a moça lá e tal. E eles aceitaram. Quando os homens se circuncidaram, quando eles estavam no pior da dor da circuncisão, eles entraram na cidade e mataram todos os homens. E Deus vê, irmão. Sabe, o Velho Testamento ele registra muitas coisas cruéis, terríveis, que você olha assim e fala, que isso? Isso está na Bíblia? Tá. Porque Deus mostra a impiedade dos homens. Registra. Não quer dizer que Deus está concordando, não quer dizer que aquele era o propósito de Deus. Mas aí, por causa desse ato deles, eles perderam. E o pai deles disse, vocês não podem liderar, vocês não podem estar à frente do povo, não. Vocês... Por quê? Tiago 1,20, isso para nós também, né? A ira do homem não produz a justiça de Deus. Não é na ira, não é na ira que você vai conseguir alguma coisa. Então, mas mesmo vendo que eles perdem, eu quero que você tenha esperança ao perceber como Deus age com filhos que Ele disciplina. Eles estão sendo disciplinados, não estão? Mas eles não estão sendo julgados fora. Então, a disciplina vem sobre os filhos de Deus. Assim como veio com Rubem. Rubem, você não vai crescer muito não. Porque você não tem postura de santidade. O Simeão e Levi, por causa da ira de vocês, o seguinte. Levi, você vai andar perto de mim. Como Deus estiver falando, você vai andar perto de mim. Você não vai ter posse, você não vai ter exército. Você vai ser a tribo que vai oficiar o culto. Você vai ser... Vão ser gente do templo, do tabernáculo, do serviço religioso. Você não vai ter posse, não vai ter cidades, vocês não vão ter exército. Então, como que Deus faz com esse filho
impetuoso e tal, traz para perto de si. Vem cá, passa aqui, menino. Você tem que andar comigo. Não pode andar solto, não. O Simeão, ele pega Simeão. Se você olhar o mapa da divisão das tribos de Israel, você vai ver que Simeão é uma bolinha dentro de Judá. Simeão recebeu uma terra no meio de Judá. E aquilo acabou Simeão se misturando, a tribo de Simeão se misturando à tribo de Judá. Ou seja, você não vai liderar, mas você vai se misturar com a tribo que vai, essa sim, e aí falando de Judá, vai ser aquela que vai liderar o povo de Israel. Então, Judá, o que se diz de Judá? Judá, o cetro não se apartará de Judá até que venha Siló. O cetro não se apartará, ou seja, Judá vai se destacar na liderança do povo de Israel. Tanto é que a tribo de Judá se torna, sim, a tribo mais importante. É de Judá que vem Davi, que começa a dinastia mais importante de Israel. É de Davi que vem a descendência do próprio Messias, prometido para Adão e Eva. Prometido muitas vezes ao povo de Israel, até que ele veio, Jesus Cristo. Então, Judá passa a ser como que o primogênito. Lembra que Jacó já tratava Judá como primogênito? Ele mandou Judá na frente. Lembra quando eles estavam indo para o Egito? Ele mandou, vai na frente, Judá. Então você vê aqui essa maneira de Deus lidar e como Deus abençoa ao seu povo. Você tem aqui bênçãos gerais, né? Diversas bênçãos e também maldições gerais. Coisas que estão no futuro do povo de Israel. No meio disso, tem um versículo que chama a minha atenção, que é o versículo 18 do capítulo 49. Enquanto o pai está falando das dificuldades que eles teriam, ele diz assim: a tua salvação espero, ó Senhor. Uma oração de intervenção de Deus. E é isso que a gente vê, Deus sempre intervindo na história do povo de Israel, até o final. Mas o último filho de quem ele fala é o próprio José. E ele diz que José é ramo frutífero. José é ramo frutífero. Verso 22, José é ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhes dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos. Veja só, por que José é ramo frutífero? E aí eu quero que você pense na história de José, o José mesmo aqui, não a tribo. José. Por que José é ramo frutífero? Porque quando os flecheiros o alcançam, e aqui a gente pode ver as grandes dificuldades que José passou na sua vida toda aqui, que nós conhecemos bem sua história, por que ele resiste? Por que ele continua dando frutos? Por que ele é distinguido dentre os seus irmãos? Verso 26, finalzinho, diz sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Por que tudo isso acontece? Por quê? Por causa do poderoso, com P maiúsculo, aqui no verso 24. O poderoso de Jacó, a pedra de Israel. A pedra de Israel te lembra alguma coisa? A rocha, que é Jesus. A pedra de Israel, o Deus de teu pai, o Todo-Poderoso, que o abençoará e distinguirá entre os seus irmãos. Então aqui vai uma palavra para você que está cansado de ser crente. Você está sendo crente, mas está vendo aí que parece que não está valendo a pena. Quanto mais você reza, mais assombração aparece, né? Você quer servir ao Senhor e às vezes você discipula alguém e essa pessoa não quer seguir Jesus. Você ora pela sua família e você está vendo que a coisa está andando tão devagar. Você está aí buscando seguir o Senhor, mas tudo que você vê joga contra. Você tem, às vezes, desanimado diante das lutas na sua vida. Deixa eu te falar, não faz assim não. Não faz assim não, porque há um Deus que dá força ao cansado. Há um Deus que levanta o crente. Então, os ímpios prosperam por pouco tempo, mas Deus distinguirá os seus filhos. Não para fazer você, agora você é um magnata, rico. Não é assim. São as outras coisas, irmão. José, inclusive, foi abençoado financeiramente também. Mas, irmão, a paz que excede todo o entendimento é a maior graça que nós temos. E pela mão do poderoso de Jacó, a pedra de Israel,
o Deus Todo-Poderoso, nós somos abençoados. Não desista, permaneça, porque no final, como aconteceu com José, ele foi distinguido entre os seus irmãos. E sabe como que ele foi distinguido? Veja, Deus transformou a maldição de José, porque José parecia um rapaz amaldiçoado. Mesmo que havia uma palavra de Deus boa a respeito dele, lembra dos sonhos? Mas ele parecia amaldiçoado, porque apesar de ele ter uma promessa de Deus, estava sempre se dando mal. Os irmãos o vendem, depois ele vai ser escravo de Potifar, depois ele vai ser julgado na cadeia, depois ele vai... Enfim, a coisa foi difícil na vida dele. Mas Deus transformou a maldição de José em salvação para os seus irmãos. E isso é muito importante para nós que pensamos em termos de vida eterna. Deixa eu contar um pouquinho do resumo de Gênesis para você. Nós estamos chegando no final. Gênesis apresenta o problema da humanidade. Qual que é o problema da humanidade? A humanidade, né, somos todos irmãos. Inclusive, nessas questões de raça aí, irmãos, eu sou daqueles que afirmam que só existe uma raça, chama-se raça humana. Não existe raça negra, raça branca, raça amarela, raça isso, raça aquilo, não. Nós somos um povo só, iguais, não tem diferença, não. Nós somos todos descendentes de um homem e uma mulher, Adão e Eva. Somos todos iguais. Mas aí, esses irmãos, toda essa humanidade, você vê ela sendo criada ali, toda a criação, né? Essa criação de Deus, capítulo 1 e 2 de Gênesis. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Criou o homem para se parecer com Deus. Deus é amor, irmão. Pensa que maravilha o plano de Deus para o homem. Se toda pessoa com quem você se encontrasse parecesse com Deus. Olha que coisa maravilhosa. No capítulo 3 nós vemos o homem caindo, resolvendo seguir o seu próprio caminho, fazer a sua vontade. Ele desafia Deus, ele desobedece a Deus, ele come do fruto que não era para comer, ele despreza o cuidado de Deus para com ele, ele despreza o fato de que Deus o havia feito, que Deus tinha autoridade sobre ele, e ele transgride, então ele se afasta de Deus, ele perde sua condição de santidade, ele está lançado da presença de Deus, é expulso do jardim. E do capítulo 3 até o capítulo 11 você vai ver que o ser humano só piora, cada vez mais piora. Deus intervém algumas vezes, mas o ser humano só piora. Você vai ter ali o dilúvio. E no capítulo 11 você chega ali, o homem tentando alcançar o céu à sua maneira. Né? Vamos construir uma torre que alcance o céu, vamos tornar célebre o nosso nome. Não é que eles queriam ter relacionamento com Deus, não. Eles queriam resolver sua vida, eles queriam mostrar o seu poder. Até o capítulo 11, então, você vê que o ser humano só vai piorar. Mas aí no capítulo 12, Deus começa essa saga, né, da família de Abraão. E quem é Abraão? Um sujeito bom, perfeito? Não, é um pecador, mas um pecador escolhido. Você é um pecador escolhido? Um pecador escolhido. Abraão recebe as promessas de Deus, mas recebe também a missão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele passa essa missão para os seus filhos, né? Para Isaac, que depois passa para Jacó. E aí você vê o desfecho de Gênesis, que nós acabamos de ler. É a história de José. E ninguém aponta mais para Jesus do que José. Eu não vejo um outro. Porque tem alguns personagens do Antigo Testamento que apontam para Jesus. Você pode ver, por exemplo, Moisés como libertador. Mas ninguém melhor do que José para tipificar, para apontar para Jesus como Redentor. Porque ele é o justo desprezado, assim como Jesus, vendido, preso, açoitado, figuradamente até morto. Não é porque o seu pai pensava que ele tinha sido morto e ele teria sido morto pelos seus irmãos. Mas que sofre tudo aquilo entendendo que é plano de Deus para salvar. Ele consegue ver Deus em tudo aquilo. E ele aceita o plano de Deus, assim como Jesus aceitou o plano de salvação. Se submeteu ao Pai para salvar. Ele aceita o plano de Deus e paga, não paga com mal, os irmãos, mas paga com bem. Assim como Jesus, que não pagou a nós com mal, mas pagou o mal com bem.
Veja que Jesus se entregou por nós, seus irmãos. Nos sustenta. Como ele disse lá, como José disse chorando para os seus irmãos. Chorando, né? Tão atingido pelos seus irmãos. Mesmo chorando, disse, não tenham medo de mim. Eu vou cuidar de vocês. Eu não fui enviado para destruir vocês. Eu fui enviado para salvar vocês. E é por meio da redenção em Cristo Jesus que aqueles que aguardavam morte eterna, porque lá no jardim Deus já tinha dito, no dia em que desse fruto vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Morte eterna. Então aquela morte eterna que era para todos, Deus traz vida, Deus anula essa morte sobre aquele que crê. Então Deus criou a humanidade. A humanidade decaiu da presença de Deus, mas Deus redimiu essa humanidade na cruz. Eu quero trazer então uma aplicação para a nossa vida de tudo isso. A pergunta que está no seu coração, que está no coração de todo ser humano, é: de onde eu venho? De onde eu vim? E Gênesis responde: você veio de Deus. Deus criou você. Você não é fruto do acaso. Você é fruto de um projeto, de um plano de Deus. Ah, mas então por que o sofrimento? Se Deus é bom e fez, por que o sofrimento? Por causa do pecado, por causa da desobediência, porque nós não somos o Criador, nós somos criatura, nós somos dependentes, e quando nós nos rebelamos da dependência de Deus, nós caímos da sua presença, e o pecado, ele se tornou natural para o homem. Qual é o futuro natural desse homem longe de Deus? É a morte, morte eterna. E vai ficar na morte? Depende se você é herdeiro da promessa. Se você for herdeiro da promessa, você não vai ser deixado enterrado no Egito. Lembra da cena de José sendo levado do Egito? O Egito é símbolo do mundo, irmão. O Egito é símbolo das coisas desse mundo que jaz no maligno, que é contrário a Deus. E se você tem a promessa de Deus, se você crê na promessa de Deus, você não vai ser deixado enterrado nesse mundo. Você não vai ter o destino desse mundo, porque esse mundo vai ser lançado no inferno. A cena do caixão de José sendo levado para a terra prometida é uma figura para nós também, uma figura que aponta para a nossa realidade. Do povo de Deus sendo tirado do mundo, como Israel foi tirado do Egito, e levado para a terra prometida. Como nós estamos num caminho, mas seremos tirados do mundo e levados para a nossa terra prometida, que é o céu. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmão, o melhor dos homens aqui nessa terra vai parar num caixão, igual José. Mas se você morre em Cristo, tendo entregado a sua vida a Cristo, você não vai ficar lá, porque a promessa de Deus é a ressurreição final. Então, é esse o plano de Deus. Irmãos, tudo isso está em Gênesis, não está em Apocalipse. Está a partir de Gênesis, e é por isso que a Bíblia tem uma mensagem só. A cada livro que você avança, essa visão é expandida, mas é uma promessa só, é uma aliança só, é uma salvação só, é um Salvador só, é um só Deus com toda essa característica que Jacó conheceu e disse: Ele é o Deus em cuja presença andaram os meus pais, promessa e fidelidade. Ele é o Deus que me sustentou, é o meu pastor, é o meu bom pastor, dá provisão de cada dia. Ele é o anjo que me tem livrado de todo mal, é o meu Redentor. O Redentor de Jacó é o nosso Redentor, chama-se Jesus Cristo. Então Gênesis mostra que nós somos criados com um propósito.
Nós nos perdemos pelo desvio do nosso coração. Fracassamos no nosso intento de resolver o problema do sofrimento humano. Mas também revela que há uma promessa que salva. Ela começou com um casal, na verdade começou com um casal lá no Jardim do Éden que recebeu a primeira promessa. Eles também tiveram medo que os irmãos de José tiveram. Eles também se esconderam. E eles também disseram, ele vai nos matar. Porque ele disse que no dia em que nós comêssemos, nós morreríamos. Quando eles ouviram a voz de Deus, eles se esconderam. Ele vem nos matar. Mas ele diz, não, eu vim transformar o mal em bem. Eu vim transformar a maldição que vocês se amaldiçoaram pelo que vocês fizeram. Não é que Deus os amaldiçoou, não. A maldição já estava neles pelo ato. O pecado já tinha entrado. O que Deus está declarando é aquilo que o próprio homem tinha conseguido por suas próprias mãos. Mas ele disse, mas eu vou enviar aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, eu vim pagar. Esse Deus está revelado ali em Gênesis. Depois passa para um casal, que é em Gênesis 12, né? Abraão e Sara. Depois para uma família. E agora alcança o mundo. Como é que isso é possível? É possível, sabe por quê? Por uma coisa. Porque enquanto o homem intenta o mal, e o intento dos homens ainda é mal, enquanto o homem intenta o mal, Deus planeja o bem. E com sacrifício próprio, que é o sacrifício de Jesus, ele salva os seus indignos irmãos. E está salvando você hoje. Está salvando a mim e a você, que somos irmãos indignos, que somos irmãos que pecam contra o nosso irmão, não José, mas Jesus. Nós que vendemos Jesus, nós que crucificamos Jesus, nós que mesmo resgatados por Jesus, pecamos contra ele, irmãos. E nos achegamos diante dele, nos ajoelhamos, e ele olha para nós, chorando pela nossa condição. Não por ele, por nós. E ele diz, não é isso que eu quero, não quero fazer de vocês escravos. Vocês são meus irmãos. Eu não quero justiçar vocês. Eu quero salvar vocês. Eu já perdoei vocês. Vocês não entendem o meu plano? Você não entende o que eu quero da sua vida? Então eu te conclamo agora, meu irmão, minha irmã, a crer na misericórdia de Deus sobre a sua vida, a crer que o plano de Deus desde sempre foi salvar gente que não presta e transformar o mal em bem e transformar você em alguém semelhante a Cristo. É isso que vai nos declarar com toda clareza Romanos capítulo 8, que diz assim no verso 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Glória é a presença, a manifestação de Deus. Deus quer glorificar você. Ele quer encher sua vida do Espírito Santo para que você seja conforme a imagem do Filho de Deus. E Ele quer ir de glória em glória, levando você até o dia da glorificação final, a consumação de todas as coisas na eternidade. Eu quero orar com você agora. Eu queria que você fechasse os seus olhos, pensasse na sua vida, no seu relacionamento com Deus, na sua condição de pecador, na sua condição de irmão que vendeu o seu irmão Jesus, mas que foi perdoado por Ele, mas que tem uma promessa de ser sustentado por Ele, que tem um futuro declarado por Ele, um Deus
que é capaz de sustentar suas palavras. A Bíblia está aqui para provar. Nenhuma das suas profecias caiu por terra. Todas se cumpriram. É por isso que nós cremos na palavra de Deus. Porque ela é a verdade, porque ela se cumpre, ela é comprovável. Nós agora buscamos a presença desse Deus, quebrando seu coração. Pede perdão pelos seus pecados. Pede a Ele para transformar você, transformar a maldição em bênção, transformar o que está quebrado em algo restaurado, para Ele redimir você, para Ele fazer de você uma bênção transbordante, como Ele fez de Jacó, para Ele distinguir você, como Ele distinguiu José, para Ele cuidar de você, como Ele cuidou de todos os filhos, mesmo os que se desviaram, os trouxe de volta e não os jogou fora. Senhor Deus, não jogue ninguém fora, Senhor. Eu sei que nós somos pessoas dignas de morte. Eu sei que nós somos pessoas dignas da perdição. Eu sei que nós não somos boas pessoas, mas nós precisamos ser transformados. E nós vemos que o Senhor é aquele que planeja transformar maldição em bênção. Planeja transformar o mal em bem. O Senhor pode fazer isso agora, por um ato de justificação, para aquele que agora crê na verdade da tua palavra, ouvindo que o teu evangelho está em Gênesis, o mesmo evangelho que está em Mateus, Marcos, Lucas, João, o mesmo evangelho que está em todo o Novo Testamento, já está em Gênesis, o mesmo evangelho. O Senhor é o mesmo, o Senhor não muda. A tua mensagem está aqui de capa a capa na Bíblia e nós queremos, Senhor Deus, que essa verdade de redenção se aplique a nós. Deus, aquele que hoje crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, a tua palavra diz que se com a tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Senhor Deus, salva essa pessoa agora que crê e que confessa que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. Deus, olha para esse Deus que está aí perdido, Senhor Deus. Quem sabe, Deus, em pecados. Quem sabe, Deus, com vida suja. E o Senhor quer chegar agora na vida e dizer, olha, eu vou restaurar você, eu vou conversar com você sobre o seu futuro. Toma essa vida nas tuas mãos agora, Senhor. Renova a esperança, porque tu és um Deus que transforma, um Deus que restaura. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço, ó Deus, por aqueles que o Senhor agora está chamando com uma vocação especial, de distinção entre os seus irmãos. Planos, projetos que o Senhor tem, ó Deus, de fazer, ó Deus, de alguns líderes, fazer de algumas pessoas distinguidas, usadas pelo Senhor em missões, usadas pelo Senhor em obras, ó Deus, que serão abençoadoras para tantos irmãos, gente que vai dedicar a vida ao Senhor, gente que está dizendo, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero ser como José, uma árvore frutífera, Senhor Deus, eu quero ser frutífera, eu quero ser distinguido entre os meus irmãos, não para receber deles louvores, mas para ser para eles caminho de passagem, ser para eles impulso para melhorar de vida, melhorar na tua presença. Senhor, toma nas tuas mãos. Nós nos consagramos a ti nessa hora. Te agradecemos por essa mensagem de Gênesis. Te agradecemos, Senhor Deus, por ver o teu caráter aqui expresso em Gênesis, o mesmo caráter que nós vimos em Jesus Cristo. Te pedimos, Senhor, que essa mensagem fortaleça o nosso coração e nos dê a esperança de que o Senhor vai continuar agindo. O Senhor não desiste de nós. O Senhor vai nos levar até o encontro final na Canaã celestial. Nós também, Senhor Deus, não ficaremos enterrados no Egito. Nós chegaremos às mansões celestiais no dia do Senhor. Ó Deus, ouvida a voz do arcanjo, no dia em que o Senhor chamar mortos e vivos à presença do Senhor para o juízo, para o galardão, para a vida eterna. Que o Senhor, então, naquele dia nos glorifique definitivamente. Mas hoje, Senhor, trabalha a nossa santificação. Nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, santifique a nossa vida. Que o Senhor assim abençoe a todos nós e abençoe o teu povo. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Amém. Que Deus te abençoe assim, sabe? Com graça, com amor e com comunhão do Espírito Santo. Deus te abençoe com uma semana cheia de Deus, no nome de Jesus.